Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 124ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de 1 de 2017 a 31 de 2 de 2020. A 98ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura. 16ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa, 2018. 12ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa, 28 de março de 2018, quarta-feira, às 15h15, solicito ao primeiro secretário, aliás, o segundo secretário, que faça a leitura da agenda legislativa. Expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária 122. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir, que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 122. Comunicações e convites. Do vereador Rafael Colucci, justificando a ausência na reunião plenária ordinária do dia 21 de março. Do vereador Roberto Gabriel Tozon, justificando a ausência na sessão solene 26 de março. Proposições. Em 22, em número de 22. Orador do grande expediente, vereador Valdecir, que declina. Comunicação de líderes, primeira bancada, bancada do Solidariedade. Vereador Ronaldo. Como é que é? Não vai ter... Não. Era Valdecir. Paulo. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, vereador Pedro Danelli. Boa tarde aos colegas vereadores. Mais longe. Ao público presente aqui no plenário, servidores municipais, nosso boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores, quem nos acompanha aí através da TV Câmara também, nosso boa tarde. Quero aproveitar hoje que estão um grande número de servidores aqui, especialmente os professores, já falei na sessão passada, tinha um pequeno número aqui, mas hoje aproveitar então que tem um número maior para reafirmar o que eu falei na sessão passada, que a gente quer, como Câmara de Vereadores, embora não competa à Câmara de Vereadores essa questão do qual percentual que o Executivo pode alcançar aos servidores. A nós aqui, quando vier um projeto de lei, compete a nós concordar ou discordar. Se a gente vota favorável, aprova o percentual que o Executivo dá. Se a gente vota contrário, fica sem nenhum tipo de aumento. Então, o papel da Câmara é esse. Então, mas a gente está à disposição para ajudar os senhores a chegar num denominador comum, a chegar no entendimento. A gente foi procurar aí a Secretaria de Finanças e também a Secretaria da Administração durante essa semana para tratar desse assunto, e sabemos que o município de Passo Fundo, o percentual muito baixo oferecido pelo Executivo, que todos concordam, quem é a favor ou quem é contra, todo mundo acha que o percentual realmente é baixo, de 2,33% ou 34%, realmente ninguém gostaria que fosse esse percentual, fosse um percentual maior, que os senhores merecem pelo trabalho que realizam, mas a mim foi mostrado todos os documentos que me convenceram que o município está impedido de dar um aumento superior a esse, um ganho real, que seria a palavra legal. Então, seria uma reposição, que é o que o Executivo pode fazer, e é o que está sendo oferecido. Então, fora isso, infelizmente, hoje os prefeitos do Brasil, da maioria das prefeituras do Brasil, 70% das prefeituras do Brasil hoje atrasam salários de servidores. Passo Fundo está entre as 30% das prefeituras que pagam salários em dia. Então, os prefeitos, hoje em dia, viraram apenas mero administradores da folha de pagamento,
se esquecendo que tem toda uma cidade para administrar e políticas públicas para desenvolver. Então, nós somos parceiros, mas dentro de uma legalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, bancada do PSB. Vereador Renato Checker. Vou ter que pedir para eles... Boa tarde. Senhor presidente, questão de ordem, só estamos conversando com a liderança, me permita, o vereador Renato Checker, só fazer uma solicitação à mesa diretora. Nós estamos conversando com a liderança sindical dos servidores públicos e do CMP, e nós queremos sugerir que essa casa, liderada por Vossa Excelência, possa fazer uma comissão de vereadores e de servidores, para que nós possamos recebê-los aqui no nosso plenarinho, ouvi-los e procurar o executivo em relação às demandas dele. Há duas pendências, que é o corte no ponto e também os avanços em relação à reposição. Eu acho que é um momento de grandeza que essa casa pode fazer em ouvi-los. Vamos recebê-los, assim como nós temos recebido todas as entidades que vêm procurar o apoio dos vereadores de Passo Fundo. Então fica essa sugestão, coloco nas suas mãos, eu sei que Vossa Excelência tem habilidade para isso, foi servidor público, representa esse meio que é importantíssimo para os serviços públicos. Então eu peço a devida vênia de Vossa Excelência que possa analisar rapidamente essa minha sugestão. Desculpa, vereador Renato. Obrigado, vereador. Só um momento, vereador. Está segurado sua palavra. Pois não, vereador Miguel. Antes do vereador Chequinho usar a palavra, no mesmo caminho, e eu acho que a vontade de todos os vereadores dessa casa, nós já soubemos, senhor presidente, da reivindicação dos funcionários, dos professores, principalmente no que diz respeito ao corte do ponto. Então, eu acho que seria inviável nós recebê-los numa audiência. Eu acho que o senhor prefeito deveria receber uma comissão de vereadores, da base, da oposição, juntamente com um grupo de funcionários, para que essa situação venha a ser resolvida ou não. Então, eu vejo desta forma. Nobre vereador, eu acho que é interessante nós fazer essa primeira conversa ali, com a comissão de vereadores aqui, e junto com a comissão com os sindicatos, CMP, enfim, para nós conversarmos ali e fazer um caminhamento. Esta casa sempre está à disposição, não só dos senhores e senhoras, aquilo que nós tiver, nosso espaço, nosso encaminhamento com o Poder Legislativo, com certeza a gente não vai se furtar de nenhum momento. Não. Nós vamos continuar a palavra com o vereador Chequinho. Eu pediria, vereador Alex, com o líder do governo, pega um da oposição, dois da oposição e do partido e mais o presidente, e vamos lá, vamos fazer um caminhamento para isso. Dois representantes, senhor presidente, dois representantes da base do governo, sim, dois representantes da oposição e Vossa Excelência representando a mesa, se os vereadores assim concordam. Tá ok, vereador. Vamos pedir para o vereador, primeiro secretário, assumir aqui os trabalhos, para dar continuidade ao trabalho da casa, e nós vamos fazer essa reunião com o pessoal. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o da Luz, que faz frente junto com os nossos professores, que estão aí reivindicando seus direitos. Queria dizer que a gente não fica nem um pouquinho feliz com tudo isso que está acontecendo, com esta greve, e que esse vereador sempre se manifestou dizendo que eu tenho o maior respeito pelos nossos professores da nossa cidade. Trago isso de berço, trago isso porque eu tenho 4 irmãs professoras, sei do sacrifício e valorizo essa classe aí, e que estamos aí na torcida que se acertem o quanto antes com o prefeito, né?
o quanto antes, porque as nossas crianças estão lá precisando de estudo e estão em casa, e isso aí é uma situação que não é muito confortável para ninguém, isso é fato. Mas, ultimamente, a gente está aqui, realmente, na tribuna, debatendo muito contra toda essa corrupção, contra toda essa bandidagem política no nosso Brasil. Mas agora eu acho que nós já demos o recado, VESP, já demos o recado, o que nós queremos para a nossa cidade. Corrupto não é muito bem-vindo na nossa cidade, então vamos acalmar um pouco. E hoje pela parte de meio-dia, Valdo, uma pessoa me ligou, Rufa, e disse que tinha queimado uma casa lá no Santo Antônio da Pedreira. Eu queria que o Miqueias colocasse ali algumas fotos, e que a gente faz esse serviço, a gente só não bate aqui na corrupção, como a gente está sempre nos bairros e vila, vereador Fernando. Bom, estivemos lá no local e realmente, infelizmente, queimou essa moradia dessas pessoas, em 2 famílias que moravam nessa casa, 8 crianças. Isso aí sensibilizou os moradores lá do Santo Antônio da Pedreira e sensibilizou esse vereador também. Então estamos fazendo várias vaquinhas para ajudar essa família aí. Entrei em contato com o nosso secretário das Secas, vereador Saúl Spinelli, o ex-vereador Wilson Lewis, e ele se manifestou, então, de ir lá e dar o socorro devidamente que essa família aí está precisando. Vamos ver o que as Secas, através do secretário Wilson, que é o padre Wilson, que estou falando aqui, vai conseguir para essa família aí, para que a gente, o que faltar, a gente vai, então, em forma de união e vaquinhas, para dar o que essa família aí realmente precisa. Infelizmente, queimou a casa, mas felizmente, nem um dedinho foi queimado das crianças, que graças a Deus, no momento da queima, que não sobrou nada, não tinha ninguém em casa. Excelentíssimo vereador Renato, aproveito a oportunidade para mencionar um projeto de lei que está tramitando na casa, que é o projeto do aluguel social, que também está sendo auxiliado pelo vereador Rudimar, que está me auxiliando nessa questão, e que tem por objetivo exatamente atender esse tipo de demanda na eventualidade, por alguma catástrofe, pessoas que possuem propriedade, bem imóvel próprio, perderem suas casas, poderem serem amparadas pelo poder público. É um projeto que está tramitando e que, caso seja aprovado, poderá atender exatamente esse tipo de demanda. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com certeza a gente vai dar uma solução muito boa para essa família aí, que infelizmente quando queima a sua moradia, é a coisa mais triste que pode existir. Comunicação de líderes. Próxima bancada, MDB. Vereador Paulo Neckler. Meu caro Leandro, que preside a sessão nesse momento, demais colegas vereadores, professores, servidores públicos, comunidade que nos assiste pelo canal 16. É um prazer vê-los novamente nessa casa, reivindicando os seus direitos. Na sexta-feira, colegas vereadores, senhoras e senhores, que passou, teve um grande evento na PAI de Passo Fundo, onde o governo federal, através do ministro Osmar Terra e do secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, nosso amigo particular, nosso pasfundense Caio Rocha, estiveram em Passo Fundo para a entrega de dezenas de toneladas de leite em pó para todas as APAIs do Rio Grande do Sul. Garantiram com isso, com esses gestos simples, que todas as APAIs do Rio Grande do Sul não gastarão mais seus míseros trocos com a compra de leite até janeiro de 2019. Foi uma ação do ministro Osmar Terra, através do secretário Caio Rocha, que numa simples visita do Executivo,
juntamente com os vereadores desta casa, em 15 minutos, resolveram esta situação. Além dessas toneladas de leite, que vão ajudar todas as APAES do Rio Grande do Sul, Passo Fundo também foi contemplado com um caminhão. Eu lamento que parte da imprensa omita essas informações à comunidade de Passo Fundo. Mas nós, como vereadores dessa casa, de maneira muito transparente, muito tranquila, nós temos que dizer a vocês o que está ocorrendo em nossa cidade e nosso estado. Eu solicito 5 minutos. Concedido, vereador. Senhores professores, colegas vereadores, vamos voltar um pouquinho na história. Em primeiro lugar, eu sou suspeito em falar qualquer coisa em aumento. O senhor sabe por quê. Além de eu ser funcionário público, eu tenho mais familiares que são funcionários públicos. Mas eu não tenho medo de dizer algumas coisas. Em alguns anos atrás, assumiu um prefeito em Passo Fundo. E ele ofereceu um índice de reajuste salarial que nós não aceitamos. Simplesmente, os senhores sabem o que aconteceu. Nós não ganhamos o que ele ofereceu, nem a reposição, e ele virou as costas para nós, para a nossa categoria. Alguns de vocês sabem de quem estou falando. Segundo lugar, os senhores professores, mas isso vem de décadas, estou falando décadas. No nosso país e em qualquer país do mundo, deveriam ser a categoria mais remunerada do país, acima de qualquer salário de médico, advogado, administrador, o quê? Porque todos nasceram na mão de vocês. Foram vocês que levaram ele até onde eles chegaram hoje. E, infelizmente, nesse país injusto, acontece isto, porque vocês estão hoje aqui pleiteando aquilo que vocês acham que é justo. E isso vai continuar acontecendo, senhoras e senhores. Há muitos anos ainda, se não houver uma mobilização a nível nacional. E digo mais, colegas vereadores, nós tivemos um ministro da Educação que assinou junto com o presidente da República um teto mínimo. Um teto mínimo. E quando ele foi eleito aqui governador do estado do Rio Grande do Sul, simplesmente ele virou as costas para a categoria da educação. Não honrou com aquilo, Vespe, que ele tinha assinado lá em Brasília. Simplesmente, colegas vereadores, virou as costas para toda essa categoria que merece tanto, como eu falei, que não é reconhecida no país afora. Eu sou obrigado a desabafar, colegas, mas esta é a pura verdade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo. Próxima bancada inscrita, a bancada do PSDB. Vereador Luiz Fernando Rigon. Ô, Fernando. Acho que eu vou pegar primeiro os 5, depois... Boa tarde, senhor presidente em exercício, Roberto Tozon. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aos funcionários públicos aqui presentes. Também, vereador Paulo Neck, também temos históricos, né? Também sou servidor público há 33 anos. Entrei em janeiro de 85 e acredito, eu não lembro bem certo, não sei se foi março ou abril de 85, já estávamos em greve. 45 dias de greve.
dentre isso, passamos vários governos, sempre reivindicando nossos direitos, sempre negociando após as greves o não desconto dos dias parados. Até que chegou o governo dos trabalhadores ao poder e passou a descontar qualquer dia de paralisação. A gente sabe, e todo mundo sabe, que servidor público, principalmente federal, sempre foi o esteio, nosso apoio nas greves foi o Partido dos Trabalhadores. E, infelizmente, quando eles ascenderam ao poder, foram os primeiros a cortar o ponto. Pela primeira vez na vida, eu tive meu ponto descontado, um dia de trabalho descontado, foi a partir que assumiu o Partido dos Trabalhadores. Tendo como justo, houve descontos, é um preço muitas vezes que se paga. Já coloquei ao presidente do CMP a minha solidariedade e me coloco à disposição para também viabilizar uma negociação. Mas é o preço que a gente paga, não adianta, não tem outra maneira. Nós conseguimos algumas melhorias, foi greve nesses 30 e poucos anos de serviço. Senhor presidente, eu quero pedir meus 5 minutos de liderança. Concedido, vereador. E eu fui buscar hoje algumas coisas para trazer aqui em relação ao posicionamento do PSDB, em relação aos acontecidos nos últimos dias. Miqueias, podia colocar para mim ali a primeira foto? Nosso deputado federal, que é de São Paulo, do PSDB, avalia que a inclusão social é um dos caminhos para reverter o alto grau de violência no Brasil. O mais importante é a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, em programas de qualificação, ter um gerador de oportunidades. A política paternalista que foi adotada nos últimos anos pelo PT está refletindo agora socialmente. A segunda foto, o governador de Mato Grosso, Pedro Táxi, do PSDB, um dos governadores que mais atacou a corrupção no Brasil, inclusive houve prisão no Mato Grosso de governadores, de juízes, de desembargadores. Hoje falou assim: o governador do Mato Grosso, Pedro Táxi, condenou os ataques violentos à caravana do ex-presidente Lula, na região sul do país. De acordo com o Tucano, adversário ideológico do petista, os cidadãos têm direito a fazer manifestação, mas sem que ameace a integridade física de alguém. Sou contra a intolerância. Todos têm o direito de se manifestar, mas sem violência. Liberdade é você deixar o outro falar o que você não gostaria de ouvir. Temos que garantir todos falem. E a última, do nosso presidente nacional do PSDB e pré-candidato a presidente da República, pessoa que tem todo o potencial para conduzir o Brasil nas mudanças que são necessárias. Toda forma de violência tem que ser condenada. É papel das autoridades apurar e punir os tiros contra a caravana do PT. E é papel dos homens públicos pregar a paz e a união entre os brasileiros. O país está cansado de divisão e da convocação ao conflito. Senhores, o que eu quero com isso mostrar é que nós, homens públicos, temos que fazer a nossa parte. Viemos de um tempo de que havia as brigas entre famílias, muitas vezes por divisão de terra. E o que acontecia? Matava-se uma família, matava a outra, depois havia represália e assim não acabava nunca. Isso acontecia em todo o Brasil. Então, se houve um erro do partido, se houve um erro da pessoa, nós, líderes que estamos aqui representando 200 mil habitantes, temos que fazer a nossa parte. Temos que liderar o movimento pela paz. E, principalmente, não podemos tolerar mais que se incite a violência, seja do lado que for, seja quem errou até hoje. PSDB, potencial que tem de eleição a nível federal,
potencial que tem a nível estadual, com o nosso pré-candidato Eduardo Leite, é isso que está pregando. Fiz questão de trazer as manifestações de nossas lideranças federais, porque esta é a minha posição também como líder do partido. Não podemos mais tolerar isso. Não é a filosofia, e não pode ser a filosofia de um partido político que tem a pretensão de dirigir o país e incitar a violência. Não foi isso que fiz durante a minha vida pública e não vai ser agora que irei fazer. Senhor presidente, estamos na casa com uma frente parlamentar de segurança, né, que está para ser aprovada, que por menos que seja, pode ser que produza pouco, mas ela discute a segurança, discute a questão do nosso presídio regional, que está emperrado, discute a questão da nossa casa da polícia, que está emperrada. Então, queremos que a casa retome a frente parlamentar, que mais vereadores se unam a essa frente parlamentar, para que buscamos a paz e que possamos construir políticas públicas para que tirarmos o Brasil disso. Isto não é bom para ninguém. Ninguém ganha com a insegurança. Ninguém ganha com a divisão. Só ganha quem não quer ver um Brasil melhor. E eu acho que não é o nosso patamar, não é isso que os vereadores querem. Eu tenho os 3 minutos, né, de vereador. Eu queria alterar um assunto, queria falar uma coisa de previdência social. Está em curso a revisão dos benefícios da previdência social. As revisões do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Já foram revistos 520 mil benefícios de auxílio-doença e aposentadoria, foram convocados 520 mil beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A meta é revisar 1.200.000 beneficiários até o fim de 2018. E eu queria trazer algum dado aqui que eu acho interessante. Até 31 de janeiro foram realizados 250 mil perícias, sendo cancelados 200 mil benefícios. 80% dos benefícios de auxílio-doença foram cancelados. Isso, segundo o governo, deu uma economia de 5 bilhões. Né? Em relação a aposentadorias por invalidez, já foram realizadas quase 10 mil perícias, de um total de 995 mil perícias que têm que ser realizadas. Foram cancelados em torno de 1.700 benefícios, ou seja, 17%. Então, o número de aposentadorias por invalidez que são canceladas, ela é bem menor, até porque, para se chegar à aposentadoria por invalidez, foi feita uma análise mais criteriosa. É o INSS fazendo suas revisões, né? Tem muita gente que, infelizmente, tem direito e o benefício vai ser cancelado, vai ter que buscar os seus direitos no INSS ou na via judicial, mas é uma oportunidade que o governo está tendo de fazer essa revisão. Ela é importante, não descarta o que eu sempre preguei, de que tem que haver uma prestação de contas da Previdência Social, para nós termos acesso realmente aos números da Previdência Social. Já se fala assim, que a primeira reforma a ser implantada em 2019 será a reforma da Previdência. Então, o assunto vai voltar à tona. Para isso, nós temos que ter esse balizador. Clareza nos números. Nós temos que abrir a caixa preta da Previdência Social e colocar para toda a população, para todas as pessoas, qual é a real situação da Previdência Social. Para que, sim, nós possamos, que a população possa, com base nesses números, apoiar uma reforma da Previdência Social justa e que seja possível atender não só a economia de dinheiro, mas que atenda os benefícios que a Previdência Social tem direito. Senhor presidente, era isso que nós queríamos colocar e dizermos que estamos reforçando, estamos à disposição para o diálogo. Fizemos isso a nossa vida toda, é assim que nós vamos ter. Claro que a gente sabe, o poder é o executivo, nós temos que fazer esse meio de campo entre o legislativo e o executivo. E fiz questão de fazer essas colocações a nível de partido, para mostrar qual é os posicionamentos dos nossos candidatos nesse pleito de 2018. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Comunicação de líderes.
Bancada do DEM, ausente. Bancada do PCdoB, vereador Rude. Mudaram aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, professores, professor Adilson, meu professor de geografia no bairro São Luís Gonzaga. Então, gostei muito de fazer parte daquela turma, professor Adilson. E vocês estão reivindicando que é justo que ficar numa sala de aula, quando eu estudei ali há pouco tempo, há mais de 3 anos, que eu via, no meu tempo, as pessoas não respeitarem os professores. E é justo que vocês estão reclamando hoje, que é a valorização do professor e é justo cobrar o salário, um salário decente. É isso aí. Miqueias, bota para nós lá. Bom, pessoal, colegas vereadores, ontem eu tive na cidade aqui, fiquei muito feliz com a vida do DENIT a Passo Fundo. Então, visitemos várias vilas e bairros de Passo Fundo, aonde passa os trilhos de Passo Fundo, e começamos lá no Valinho. Fizemos uma reportagem, fizemos uma matéria, eles fizeram o levantamento, os estudos que eram necessários fazer, fizeram. Então, fiquei muito feliz com o Luciano Sacramento, coordenador geral de patrimônio ferroviário, que esteve na nossa cidade. E tivemos o dia inteiro caminhando, vereador Paulo, na nossa cidade. Eles viram a dificuldade, o abandono que está aqui e o risco que as nossas famílias que moram próximo correm. Então, gostaria também de agradecer à RBS TV por as imagens que colocou para nós ali e passou para mim poder usar agora aqui nesses minutinhos que me restam. Miqueias, faz favor para mim. Ter que deixar as casas. O Departamento Nacional ter que deixar as casas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes visitou hoje áreas de ocupação que ficam ao lado da linha férrea. O objetivo é elaborar... Senhor presidente, gostaria de 5 minutos importantes de comunicação de líder. Concedido. Um servidor do DENIT, representantes da Câmara de Vereadores e da Prefeitura vistoriaram pelo menos 6 áreas. A imagem ela tá meio fosca, porque eu gravei ela. Próximas dos trilhos. Tu tá dormindo 4 horas da manhã descarrinho no trem aqui, ó. Acabou a vida das pessoas. Algumas famílias moram nestas áreas há décadas e convivem com o perigo diariamente. A pessoa chega a descarregar aí, faz um estrago. E a dificuldade que as pessoas moram ali, vereador Paulo, vereador Iluir. Então, muita dificuldade que nós encontramos ontem e a reclamação daqueles moradores que moram ali. Que eles não sempre se acordam de madrugada com um susto que aquilo ali vai cair em cima deles. Então, foi uma ótima matéria. Quero agradecer ao coordenador, ao engenheiro Renan, que fez o levantamento, mas tenho certeza que vai ser resolvido. Ficamos agendados de ir a Curitiba falar com a empresa que locou o trilho. Então, eu acho que temos no caminho certo agora. Pode tirar, Miqueias. Bom, então esse era um relato da manhã de terça-feira que nós acompanhamos a vistoria do DENIT em Passo Fundo. Também quero agradecer ao vereador Rafael, que esteve comigo no DENIT em Brasília, ao deputado Cajar Nardes, ao presidente do Podemos de Passo Fundo, Marcelinho Chaves, que deu espaço para nós chegar, ao deputado que levou nós até procurar a solução para essas famílias. São mais de 5 mil, 10 mil famílias que moram na beira-trilha da nossa cidade. Então eu vejo assim com muito orgulho de trazer e mostrar o meu trabalho que eu estou fazendo aqui na nossa cidade. Porque temos que mostrar o que nós estamos fazendo aqui, para a comunidade, quem colocou nós aqui. Lhe cedo uma parte, vereador Paulo. Obrigado, vereador Rude. Em primeiro lugar, vereador Rude, eu quero cumprimentá-lo, né, por esse trabalho que o senhor está fazendo, né, e dizer que é uma tarefa árdua. Muita água vai rolar por baixo desta ponte. São quase 2 mil famílias que moram no decorrer dessa faixa dos trilhos, dentro do perímetro urbano de Passo Fundo, né? Tem muita gente boa, tem muita gente
que compra, que ocupa hoje e vende amanhã, e vai ocupar outra área, mas nós temos que preservar os bons. Tá? Siga em frente, vereador, não cruze os braços, vá em cima desse tal de sacramento aí. Ele não vai me escapar. Que não vai ser fácil, vereador. É uma tarefa bastante árdua. Bem difícil, não é para agora também, né? Junte-se a vários colegas seus. Só assim nós vamos ter alguma coisa de positivo daqui uma década ou mais. Mas não desista, vereador. Essa bandeira é sua. O senhor tem que seguir em frente. Não baixe a cabeça. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo. Também eu vi aqui também a minha professora Thaís, de informática, lá do São Luís Gonzaga, quando eu estudei lá, me deu aula. Foi um prazer tê-la senhora como minha professora lá também. Então voltamos agora. Agora eu vou falar um pouco, Luizinho, da eleição dos presidentes de bairros, aonde eu fui eleito. Fiquei 10 anos fora daquela comunidade, vereador, e retornei com a votação, até que eu me surpreendi com a votação que eu tive lá. Por mais que seja vereador, mas é um bairro onde eu moro, tenho carinho por a Vila Isabel, então tenho certeza que cheguei ali mais uma vez com o apoio da comunidade. O Luizinho também já retornou de volta ao ANPAF, então Luizinho, está de parabéns ao ANPAF, toda a comissão eleitoral, por ter feito um belo pleito no domingo, dia 25, aonde saiu os vitoriosos. Todos são vitoriosos, todos eles são vitoriosos, mesmo aqueles que perderam e aqueles que ganharam. Tenho certeza que eles vão trabalhar junto na sua comunidade. Quem ganha é a comunidade deles, Marcelinho. Quem ganha lá, o senhor também foi eleito no Petrópolis lá. Tem outros presidentes que foram eleitos, Luizinho. Então tenho certeza que as pessoas que confiaram no meu voto, só tenho que agradecer ao voto que eles... Um domingo chuvoso, frio, um jogo de futebol, 3 horas da tarde, e eles estiveram presente, votando, escolhendo seu presidente. Então estão todos de parabéns, são uns guerreiros que nem as professoras, que estão lá sem um salário, sem nada, e reivindicando para a sua comunidade. Vão lá, são cobrados também, são cobrados. E por isso que eu gosto do movimento comunitário, porque a pessoa está lá, tem que cobrar, tem que cobrar. É que nem o vereador está lá, tem que cobrar. Não é que nem dizem, o vereador não faz nada. Faz sim. Está ganhando um salário? Eu acho justo o salário, que o professor também tinha que ganhar. O professor também tinha que ganhar o salário desse vereador Tchequinho. Também tinha que ganhar. Né? Mas faz parte também isso aí, né? Então, desejar, Luizinho, parabéns para a sua diretoria, a comissão, que eu faço parte também, por um ótimo pleito que deu domingo. Eu não pude falar segunda-feira porque tinham outras coisas, mas trouxe na pauta aqui para falar. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rude. Temos certeza que Vila Isabel está muito bem representada. Comunicação de líderes, bancada do PTB. Vereador Aristeu da Lalana. Senhor presidente, só fazer uma rápida comunicação da reunião que nós tivemos agora com os vereadores do governo, a mesa diretora, os vereadores de oposição e a representação sindical, dizer que, por compromisso do vereador Alex, nós estamos aguardando, então, o agendamento de uma reunião com o senhor prefeito, para que ele possa, então, receber essa comissão e nós colocarmos em discussão esses 2 pontos, né? Ou seja, o pagamento, né, desses dias que foram descontados, a retomada do pagamento e também as questões da reposição salarial. Então, nós estamos aguardando essa comunicação, esperamos tão logo essa reunião, ou hoje ou amanhã, para que esse grupo possa, então, conversar com o senhor prefeito municipal. Obrigado, vereador Patucci. Com o tempo regimental, vereador Aristeu da Lalana. Senhor presidente, senhores vereadores, uma saudação à comunidade que nos assiste, às pessoas que estão aqui presentes, em especial os professores, os funcionários que estão aqui nessa justa reivindicação. Senhor presidente, eu sempre costumo dizer nessa tribuna que muitas vezes sou perguntado, depois de tantos anos, vereador,
se eu não me cansei dessa tribuna e um dia, vereador Rufa, não vou querer ser prefeito dessa cidade. E eu sempre saliento para todos vocês que o dia que eu for o prefeito de Passo Fundo, não sei se termina o mandato, ou eu serei eleito uma vez só e ninguém mais vai votar em mim. Porque a coisa mais triste que acontece na vida pública é quando você liga a televisão e, como ser humano, você acaba descobrindo que todo dia, em todas as cidades desse país, hoje não foi diferente, na cidade de Porto Alegre, as mesmas reclamações que a gente vê, escuta há anos aqui em Passo Fundo, Paulinho, que é marcado um exame de saúde para dar ali 1 ano e meio para uma pessoa. E você é testemunha que está aí junto comigo há 20 anos nessa casa, de que eu sempre disse, vou ser prefeito e depois nunca mais ninguém vai votar em mim. E eu acho que eu estou com vontade de começar a encarar essa vontade de ser prefeito, vereador Meirelles. Porque eu quero ser o homem mais odiado da cidade de Passo Fundo, sendo prefeito. Porque eu disse que eu não vou tapar um buraco numa rua, que eu não vou pintar uma rua, que eu não vou embelezar nada. Agora, vai ficar marcada essa cidade por excelência na saúde, Saúl Spinelli. Porque a saúde é a coisa mais importante. Saúde e educação é a única coisa que importa na vida das pessoas. Eu passei a vida inteira lutando contra a drogadição, profissionalizando adolescente, porque eu sabia que o futuro era esse. O futuro de não ter bandido, de não ter ladrão. Hoje, tem milhões de condenados no Brasil, quem sustenta é o trabalhador, é o professor, é o funcionário de loja, é o comerciante, é o comerciário, que tem que sustentar isso. Todas as despesas que o Brasil tem, hoje, é oriunda do quê? De um país que não tem educação, de um país que não valoriza a educação e de um país que não cuida da sua saúde. Senhor presidente, quando tu fala com alguma pessoa inteligente, você percebe que a grande preocupação hoje é quando as pessoas começam a perder a esperança. E as pessoas estão perdendo a esperança do nosso país. E eu quero fazer um relato aqui para todos vocês. Como que nós não vamos perder a esperança? Como? Há 10 anos atrás eu falava nessa tribuna e era chamado de idiota e de louco. E vocês são testemunha aqui, os mais velhos, vereador Luiz Miguel. Quando eu falei da Petrobras, vereador Luiz Miguel, que um dia descobriu o rombo da Petrobras. Descobriram. Quando apareceu o rombo da Petrobras, eu disse, o que estão roubando não é nada para quando abrir a caixa preta do BNDES. Quando abrir a caixa preta do BNDES, vocês vão descobrir o que é roubo. Na imprensa me chamaram de maluco. Agora vocês estão vendo o que é roubo. E vou salientar uma coisa para me cobrar daqui 2 anos. Isso que roubaram até agora não é nem 10%. Isso, a roubalheira toda que vocês estão vendo. Mas por que que eles roubam? Porque não tem a mudança nas leis, que a gente tanto prega nessa casa há anos. Não adianta mudar os homens se não mudar as leis. As leis do Brasil são leis muito brandas. E eu vou dizer mais para vocês, para todos aqueles que gostam de partido político, para aqueles que não têm vergonha na cara e defendem partido político. Eu vou dizer mais. Vocês acham que alguém vai preso? Daqui 30 dias está toda essa ladruagem de deputado, governador, preso, vão estar tudo solto. O dia 4 veio me cobrar. Venham me cobrar aqui o dia 4. O dia 4 vai começar a era de soltar toda a vagabundagem que roubou e que estrupou o dinheiro público, a vida desses assassinos que mataram criança, mataram idosos por falta de remédio com a roubalheira que fizeram nesse país. Não venham aqui chamado meu partido, chamado teu partido, alguém de anjinho, porque é tudo ladrão, bandido e criminoso. Essa que é a verdade. A quadrilha formada por todos os partidos nossos e pelo PT é uma quadrilha organizada que acabou com esse país. E eu vou dizer mais para vocês. Não tem nem um anjinho no meu partido, não tem um do PTB, não tem do PP, não tem de nada. Lá, a corja deles é toda unida. Esse presidente que está aí era inimigo do Lula? Não! Era um anjinho, viviam juntos, se beijando juntos os dois. Agora um não presta, outro presta, um falando do outro, os dois sem vergonha. Um mais safado que o outro. E eles vão ser absolvidos, gente. Se não mudar a política e se não mudar as leis desse país, para quem não conhece como que funciona e o trâmite, eu vou mostrar aqui para vocês. Quem que vai julgar todos esses ladrões?
Quem? Até agora, tudo que a Polícia Federal gastou de dinheiro, tudo que os juízes fizeram para prender essa gente, vai ir o dia 4 por água abaixo. Vai ir o dia 4, o dinheiro de vocês, que foi gasto em toda essa força-tarefa para prender essa gente, vai ir por água abaixo. E depois vocês me cobram. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Quem é que vai julgar hoje, dia 4, o que vai acontecer com todos esses criminosos que estão presos e aqueles que estão esperando para ser presos? Aqueles que até os puxa-saco estão dizendo que não tem que jogar ovo em ninguém, que não tem que fazer nada para ninguém. Tem que atacar bandido e ladrão, tem que ser atacado. Eu vou dizer aqui quem é que vai julgar. O Supremo Tribunal Federal vai julgar eles. E se vocês têm inteligência e memória, principalmente os professores aí de matemática, vão me ajudar a fazer a conta. O ministros nomeado, 3 ministros nomeados, um pelo Collor, um pelo Sarney e um pelo FHC. 4 pela presidente Dilma e 3 pelo presidente Lula. Imagina se alguém dessa corja vai ficar preso. Se foram os políticos podres que nomearam essas pessoas que estão lá hoje. Como que alguém que foi nomeado por um lixo vai votar contra esse lixo? Eu duvido. E vocês vão poder acompanhar isso. Vocês acham que 7 ministros nomeados por um partido só, mais 3 ministros nomeados por aqueles outros caquedos que também estavam lá, porque não é só caco aqui, o Lula e a Dilma, não, é FHC, é Sarney, é Collor, é um caquedo. A teoria do povo brasileiro é votar em quem não tem postura. E isso já aconteceu, não agora, já está acontecendo há anos com esses presidentes, tudo que eu falei. Nomearam 7 ministros. Por que que eles nomeiam 7 ministros? Por que que criaram a lei para o governo nomear quem vai julgar eles mais tarde? Então esqueçam, gente. Essa é a tristeza que está acontecendo com as pessoas de bem desse país. Não acreditam mais de que vai acontecer justiça. Porque essas pessoas não têm brio, não têm honra, não têm dignidade. E quando um homem perde isso, ele perde tudo. E já estou me preparando, vereador Rufo. Vou sim ser candidato a prefeito dessa cidade, para ser o cara mais vaiado da história de Passo Fundo. Agora, não vou embelezar nada, não vou fazer nada de bonito. Agora essa cidade vai ter respeito com a educação e vai ter saúde para aquelas pessoas que mais precisam. Porque a coisa mais triste para um ser humano, vereador Saul, é não poder ser tratado com dignidade quando ele está doente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada, bancada do Progressista. Vereador Cláudio Luiz Rufa Solná. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos do canal 16. Também quero agradecer a presença da Fabiana, assessor do deputado Luiz Carlos Reis, hoje pré-candidato a governo do Estado. Parabéns por estar junto, vamos trabalhar junto. O Kiko, do Jornal Nota, e o Beto Pazini, que também está aí prestigiando a sessão hoje, e os professores que estão aí. Mas eu já quero que me acrescente meus 3 minutos de vereador e 5 de condenação do PP. Vou pegar tudo uma vez só, porque até tem uns professores me pediram para mostrar um vídeo do que o nosso prefeito prometeu lá em 2012. Prometeu em 2012 o vídeo, eu vi o que ele cumpriu até hoje. Muito se falou em educação, se prometeu para educação, mas não cumpriu nem educação e nem saúde, porque até hoje eu não vi a saúde do jeito que está. Só você vê cais, e não tem médico, não tem nada. Então, continua a mesma coisa. E olha as promessas dele, bota o vídeo para mim aí. A minha experiência assegura e afiança aqueles compromissos que eu estou assumindo. Muito objetivamente, nós vamos pagar o Vale Transporte em dinheiro e nós vamos recuperar o tempo perdido, assegurando ao professor que ele possa receber em dinheiro a licença-prêmio ou em gozo, se esta for a sua opção, de forma igualitária para todos os professores, sem distinção, sem discriminação, sem preferência partidária, sem nenhum tipo de condicionamento que não seja o que prevê a lei. O professor tem direito e receberá no nosso governo.
Então nós temos que ter avanços na rede, na estrutura física, mas temos que ter especialmente a definição de uma política que permita que as escolas tenham monitores preparados, capacitados, vocacionados, eu diria, especificamente para esta finalidade, que é muito importante no processo de educação. Nós vamos tratar os alunos especiais como eles devem ser tratados, mas vamos lembrar que o professor tem limites e atribuições muito bem definidas, e que ele já faz muito, e normalmente já faz muito mais do que deveria fazer. Então o município tem que dar suporte a ele em relação a esse tema. Nós vamos propor à Câmara de Vereadores a redução da carga horária de quem tem 30 para 20. Para os atuais professores? Sim, para os atuais Sem professores. a redução de salário? Sem redução de salário. E como é que fica daí o pessoal? Oi? Mas essa é a nossa dúvida. E esse pessoal e os professores que hoje são contratados, por exemplo, uma carga de 20 horas, R$800, e os de 30 horas terão 1.000 e pouco. Como é que fica essa diferença? Deixa eu explicar aqui, pessoal, que eu sei que é o que todos querem ouvir. Com toda clareza, eu gosto quando gravam, porque depois, daqui a alguns anos, podem olhar e podem me cobrar. Então eu gosto quando gravam. Nós vamos propor à Câmara a redução de quem está fazendo 30 horas para 20 horas. E nós vamos construir condições, porque existem recursos financeiros para isso, para igualar os salários, entendeu? Ninguém vai perder, muito pelo contrário, todos vão ganhar. Esta é a proposta do magistério. Quem está trabalhando 30, eu vou repetir aqui, nós vamos propor à Câmara de Vereadores. Quem está trabalhando 30, fica com 20 horas. Quem está ganhando por 20, vai igualar os de 30. Essa é a nossa proposta. Pretendo resolver a questão. Acho que o professor tem que ser muito bem valorizado, porque é óbvio, é o professor que transforma a vida de uma pessoa. Vocês sabem disso muito melhor do que qualquer um de nós. Então tem que haver investimento no professor. Nós vamos investir também na qualificação do professor. Quem tiver mestrado e doutorado vai ter a remuneração por isso, porque nós queremos que o professor seja estimulado a se qualificar. Não queremos que o professor seja desestimulado, pelo contrário. Nós achamos que o professor que exerce a função de vice-diretor ou de coordenador tem que ter uma gratificação lá na escola, que é um trabalho, uma tarefa importante. Vamos fazer isso no nosso governo. Então nós não vamos ficar só no discurso, nós vamos vamos implementar medidas que são concretas para melhorar a vida dos professores que estão trabalhando lá na escola e que, na verdade, são a prefeitura lá na ponta na relação com a comunidade. As assistentes trabalham, se a minha memória está boa, 8 horas e 48 minutos. Né? É isso, né? Então, evidentemente que nós temos que resolver isso, fazendo uma transição para um horário que seja, para um turno que seja mais adequado. A maioria delas trabalha muito longe do local onde mora, quer dizer, não tem condições naquele horário de intervalo, sequer de aproveitar o intervalo para ir em casa, para almoçar, para ver o filho, para, enfim, ver a mãe. Nós queremos tratar o magistério como um todo. Nós não vamos ter professores mais importantes ou menos importantes, categorias mais valorizadas ou menos valorizadas. O conjunto do magistério é muito importante no projeto que nós queremos fazer para Passo Fundo, queremos implantar em Passo Fundo. E isso passa por esses ajustes nas carreiras, que nós queremos fazer, inclusive em relação aos assistentes. Vou até levantar, viu, pessoal, para
concluir. Queria agradecer o convite, queria agradecer a todos os que tiveram aí a paciência de me aguardar. Queria dizer que vocês são muito importantes nesse processo que a cidade está vivendo. Queria, em meu nome e em nome do Juliano, pedir o voto de todos. O que nós estamos pedindo é a oportunidade que outros já tiveram e que nós ainda não tivemos, de fazer um governo novo e diferente. Pedir que nos ajudem nessa reta final, que é uma eleição difícil, dura, que nós enfrentamos uma série de circunstâncias que são estranhas nesse momento, mas nós estamos muito confiantes e otimistas de que podemos ganhar a eleição e de que vamos cuidar muito bem da educação e dos nossos professores. Pode ter certeza, no nosso governo, o professor não vai precisar mendigar os seus direitos, vai ser tratado decentemente, vai melhorar a sua vida e a sua condição de trabalho. Nós vamos pagar a conta com o professor. Muito obrigado. Então vocês viram aqui, gente, que prometeu tanto, que eu até me surpreendi uma emenda que ele fez na lei orgânica agora, 2 de outubro de 2017. Ele botou metas para o próximo prefeito e só em 2021 cumprir. O que o cara falar tem que cumprir. E ele não cumpriu até hoje nada que prometeu. Então é brincadeira um cara prometer, como ele viu que não conseguiu, vai botar meta. Meta para 1º de janeiro de 2021, o próximo prefeito que falar vai ter que cumprir as metas. Então, botou isso aí. E vocês sabem, quando veio o TIC Alimentação aqui, que foi derrubado aqui nessa casa por esse vereador e mais outros colegas vereadores que na época estavam aqui, foram derrubados o TIC, porque o que ele prometeu, ele queria tirar até o TIC das pessoas. E eu, com meu voto, o último voto que foi definitivo, foi fatal, foi meu voto. Conte comigo sempre, os professores, que podem contar comigo, porque deve vier para o funcionalismo público. Hoje também eu estive fazendo uma visita lá na escola Romana Gobi, que é lá na minha comunidade, lá Romana Gobi. Estive lá presente lá por causa dos alunos que não têm vaga nas escolas. Olha a surpresa que os pais me ligaram, eu fui lá ver lá. Olha a surpresa que eu levei lá. Tem 4 salas de aula vazias, que podia fazer mais um turno para toda a nossa comunidade lá do bairro Santana Pedreira, que estão saindo da Santana Pedreira indo lá no Monteiro Lobato, lá no Jerônimo, por não ter estrutura. Sabe o que falta lá? Um professor. Só aumenta um professor lá, só dizendo, ó, dá para botar mais uma sala de aula aqui, com todos os alunos do bairro, vem tudo para cá. Eles têm que se deslocar, não está sendo fácil, as pessoas estão nos cobrando, cobram os vereadores, mas a gente vai ver, acontece por causa de um professor não demandar lá para a escola Romana Gobi, que tem 4 salas sem parada lá. Então, é coisa que promete, não tem educação. Educação tem que ser dada. As pessoas do bairro estão sendo várias escolas por não ter ali. Então é complicado, a gente vem aqui e fala, a gente fica correndo de atrás, o vereador é cobrado, e a gente tem ido nas escolas sim, procurado, a gente também muitas coisas nem fala aqui, porque às vezes fica até chato, o cara está falando aqui, é contra. Eu sempre digo que eu sou um vereador de oposição, mas de posição. Eu quero precisar desse vereador, eu não sou aqui vendido por cargo político, como eu tinha cargo na prefeitura, me ameaçou tanto, que eu disse, não estou aqui por cargo, prefeito, eu estou aqui para trabalhar com a minha índole e com a minha honestidade. É isso, presidente. Obrigado. Eu queria pedir para os nossos queridos professores e professoras, nós temos um regimento interno e esta mesa, ela tem que seguir, ela tem que manter a ordem. Vocês são bem recebidos sempre. Nós saímos agora, fomos lá, conversamos com o sindicato, com o CMP. Então, no regimento interno da casa não permite aplausos, vaia. Nós somos 21 vereadores, cada um tem uma opinião. Eu tenho certeza que todos, ninguém está contra vocês. Então, eu pediria assim para vocês colaborar conosco. Né, aplausos e vaias, não é permitido no regimento interno. Então a gente tem esse procedimento. Né? E a gente não quer suspender a sessão, porque até fica muito chato, porque a sessão é transmitida ao vivo. E como nós temos uma casa legislativa, que todos os vereadores que estão aqui foram eleitos, e têm o direito de falar o que eles bem entendem,
Nós gostaríamos que os professores também tivessem a opção. Nós estamos do lado de vocês, nós vamos ajudar vocês, nós vamos dialogar com vocês, mas a gente faz esse pedido aí. Vereador Luiz Miguel. Bom, senhor presidente, já que o senhor fez os professores estão se retirando, eu ia fazer uma fala para eles, então... Então seria melhor que Vossa Excelência tivesse suspendido, porque é complicado. Vereador Luiz Miguel, Vossa Excelência foi presidente do regimento interno, portanto, o senhor usa os seus 3 minutos. Eu entendo a sua colocação. Agora, na minha fala... Ninguém pediu, vereador, para o professor retirar, só pedir a colaboração deles com educação, com respeito, como nós temos e estamos ajudando eles. Então, Vossa Excelência, usa os seus 3 minutos aí. Senhor presidente... O regimento interno não permite aplauso e vai. Apenas eu disse isso para os colegas, para os amigos professores, que são muito inteligentes e sabem disso. Vamos seguir o regimento interno. Nós vamos seguir o regimento interno. Não. Eu vou ler para os senhores verem, acho que você tem ouvido. Infelizmente, mais uma vez, esta casa tem que suspender a sessão por 5 minutos. Infelizmente. Luiz Miguel, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Declinou. Próxima bancada, PSD. Ausente. Próxima bancada, PRB, declina. Comunicação de vereadores. Vereador Luiz Miguel Chais. Viu? Como esse cara vai deixar vir? Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que estamos caminhando por uma situação meio incontrolável. Primeiro que toda essa Câmara é sensível à situação que estão passando não somente os professores, mas todo o funcionalismo. Nós gostamos muito de diálogo. Está havendo por parte do líder do governo uma tentativa de mais um diálogo com o Executivo Municipal. Mas o que a gente está vendo, e já ouvi por parte do Executivo, a radicalização, a intolerância, o corte do ponto. Agora, o que nós gostamos, e eu sempre privei, eu vivo dizendo que eu tive a 4ª série primária, com muito orgulho, lá no Antonino Xavier da Vila Luísa, formei todos os meus filhos, mas eu gosto muito de respeitar para ser respeitado. Em primeiro lugar, respeito da forma que sou tratado. Eu gosto de tratar as pessoas. Sou uma pessoa, vereadores, que eu tiro a roupa para emprestar, para dar para... Mas eu também gosto de respeito e eu preciso dizer que a situação que aconteceu agora de tarde aqui não é uma situação democrática de direito. Não é, este parlamento não está tolindo a vontade deste ou daquele. Inclusive a fala, não tem nenhum vereador aqui, situação, oposição, que vai vir falar contrário às reivindicações do funcionalismo, dos professores. Agora, esse parlamento precisa ser respeitado. Nós temos um regimento interno, onde foi chamado a atenção pelo presidente, muito bem feito, e os funcionários que aqui estavam, os professores que aqui estavam, não entenderam, porque eu acho que a plateia, ficando atenta na fala dos vereadores, flui a sessão. Nós aqui vamos manter
os nossos posicionamentos, e acredito que todos favoráveis aos senhores e senhoras. Agora, o que a gente vê é uma algazarra, uma baderna, ou um desrespeito do qual nós não compactuamos. Eu quero dizer aos senhores que eu tenho uma vida política muito tranquila, estou aqui há 20 anos, todos sabem, me conhecem, todos sabem da forma que o meu gabinete trata os professores, trata os funcionários que ali vão. Agora nós gostamos um pouco de respeito, que é o respeito que os professores dão aos nossos filhos, aos nossos netos nas escolas. Então, só que apenas para fazer esse registro, meu caro presidente, em nome do parlamento. Vereador Luiz Miguel, eu não poderia esperar outra coisa, Vossa Excelência, como presidente dessa casa, nós tentarmos cumprir o regimento interno, preservar o parlamento e os colegas vereadores. Todo mundo é bem-vindo aqui na casa, todos, qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer categoria. Só que o regimento interno não permite manifestação e aplausos. Porque vai um vereador é aplaudido, vai outro é vaiado. Então o regimento interno e a mesa tem que seguir o regimento. Se no caso contrário, nós pegamos o regimento interno e a casa fica sem controle. Então, nesse sentido, para preservar o regimento, o espaço, a palavra para cada colega vereador, que tem todo o direito, aquela tribuna não é para qualquer um, é para os 21 que estão aqui, que foram eleitos. E nós temos, minutos antes, nós saímos e fomos lá criar uma comissão com o líder do governo, com o vereador Luiz Miguel, com o vereador Patucci, com o sindicato, com o da Luz, para tentar fazer essa mediação. E a gente pede com educação, como eu pedi ali para os vereadores, para a plateia não se manifestar, deixar o vereador falar, e a gente por eles não é entendido. Mas, vereador Luiz Miguel, eu lhe cumprimento pela sua defesa do parlamento, e é isso que nós devemos fazer, nós colegas vereadores. Temos disposto, todos nós, como vocês falou, de ajudar a categoria, porque quem está sofrendo lá fora é as crianças, é os pais, é os alunos que estão sem aula, sem creche, tem famílias que o pai e a mãe trabalham, não tem onde deixar as crianças, e a gente não gostaria que tivesse esse movimento, que tudo tivesse sido negociado, mas infelizmente aconteceu, e nós, como presidente, como os demais vereadores, temos toda a vontade, vereador Luiz Miguel, e Vossa Excelência é um dos que mais experiência também tem nessa casa, sabe disso, quantas vezes aconteceu isso, que a casa ajudou muito a categoria, e nós temos aí para isso. Obrigado, vereador. Apenas para complementar, presidente Pedanelli, de que eu acho que os ânimos estão acirrados, né? Foi cortado o ponto, mas não é desta forma que nós vamos chegar num denominador comum, num diálogo com o executivo. Será que de repente não é essa forma, né? Essa forma que de repente o senhor prefeito está trancando as portas, mas nós estamos aí para ajudá-los. O parlamento é a caixa de ressonância da população, da comunidade, e nós estamos junto com os funcionários e junto com os professores. Por isso que a gente quer que eles entendam o nosso trabalho aqui, que mantenham a calma, entendemos a situação deles. Agora, o parlamento tem que ser preservado. Obrigado, nobre vereador, mais uma vez, e lhe cumprimento pela explanação e pela defesa do parlamento e desta mesa diretora. Próximo vereador inscrito, o vereador Leandro Rosso. Declina, vereador Eloir da Costa. Pelo período de 13 minutos, comunicação de vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, demais telespectadores pela TV Câmara, canal 16. Quero parabenizar a sua postura, presidente, que tomou, e também o vereador Luiz Miguel, com seu conhecimento. Meus parabéns pelo teu diálogo e também levando o teu conhecimento a todos, em especial também à mesa diretora. Eu vou fazer um comentário aqui a respeito dos professores, até para mim não dizer que é por causa que eles estavam aqui que eu vou fazer esse comentário, mas do meu ponto de vista, professor é uma palavra sagrada. Eu acho que nós, políticos, nós tínhamos que nos curvar próximo a um professor. Porque o professor, ele
é pai, é mãe, educador, conselheiro, amigo e professor. Fui presidente da PP de uma escola municipal da nossa cidade, aonde eu percebi o grande trabalho que um professor realmente faz, a gente não sendo aluno, sendo de fora. Porque ver um professor, muitas vezes, ser desaforado por um aluno, e ele muitas vezes tem que ficar quieto, porque o professor hoje, muitas vezes, ele não tem poder dentro da sala de aula, porque hoje as leis protegem a criança mal educada. Então, o professor, muitas vezes, o seu trabalho, ele está estressado, ele vai estressado. E hoje, a situação que encontra o nosso país, o nosso estado e o nosso município, a situação caótica financeira e com falta de segurança, os professores não têm nem segurança. Por isso, eu, como da base do prefeito, sempre vim nessa tribuna aqui defender o nosso prefeito e continuo defendendo o nosso prefeito. Mas peço para ele, com carinho, sentar com a direção, com o sindicato, a direção dos professores, e terem uma conversa, e chegarem num denominador comum. Pois quem está sofrendo com isso são os pais e os professores. Portanto, se cada lado ceder um pouco, vão chegar num acerto e vai voltar ao normal. Um forte abraço e fiquem com Deus. Próximo vereador Gleison Consalter, ausente. Evandro Meireles, ausente. Aristeu da Lalana, ausente. Vereador Alex Neca. Boa tarde, colegas vereadores, presidente, servidores que permanecem no plenário, todos aqueles que nos acompanham na sessão de hoje. Nesse tempo que é de 3 minutos do PC de comunicação de vereadores, eu queria tratar de um tema que não tem a ver com os servidores, mas na sequência eu já queria pedir os 5 minutos de comunicação de líder do governo para poder tratar do tema. Dia do nome, vereador. Obrigado. Nesses 3 minutos iniciais, eu queria tratar do tema que tem sido algo que talvez não tenha preocupado muitos colegas vereadores, é verdade, porque muitas vezes parece que esses temas que fogem do dia a dia da cidade de Passo Fundo não chamam muito a atenção. Mas eu tenho tido a preocupação e muito com os rumos que o Brasil está tomando, em especial no que diz respeito ao Estado Democrático de Direito. Nós tivemos, há uma semana, sexta-feira passada, uma demonstração de intolerância na cidade, onde não se permitiu a chegada de 2 ex-presidentes a Passo Fundo para que pudessem falar com a população, com aquelas pessoas que queriam ouvi-los. E nós tivemos mais variadas demonstrações de intolerância nos dias que se seguiram, inclusive com pronunciamentos de uma senadora da República, infelizmente aqui do estado do Rio Grande do Sul, contribuindo para esse acirramento, o vereador Valdo, defendendo a violência, defendendo a intolerância. E agora, no dia de ontem, nós tivemos um fato extremamente lamentável, que foi a caravana do ex-presidente Lula ter um dos seus ônibus da caravana ser atingido por 2 tiros. Então nós temos uma senadora dizendo que pedra, relho e ovo pode usar. E na sequência disso, nós temos um veículo que transportava um conjunto de repórteres das mais variadas empresas de comunicação do Brasil, que acompanham a caravana do presidente Lula, sendo atingido por tiros.
Então é importante que nós tenhamos em mente que quando nós liberamos, nas palavras dessa senadora, as ações de violência, nós não sabemos até onde vai o limite dessa intolerância, vereador Eloy. Então, por isso que eu faço e continuo fazendo aqui nesse espaço a denúncia dessas demonstrações de intolerância. Porque aqui mesmo no parlamento nós não concordamos com tudo. Eu, pessoalmente, discordo com várias opiniões de colegas vereadores e de vários assuntos. Mas nem por isso me dou o direito ou me acho no direito de partir para agressão física, atirando objetos, porque não concordo com a linha de pensamento. Então, eu acho que isso é algo que nós devemos combater, vereador Gleison. Combater a intolerância, combater o fascismo. Isso é um dos nossos compromissos. E agora, nesse tempo que me resta, que são 5 minutos da comunicação de liderança do governo, eu queria me ater àquilo que assumimos o compromisso agora há pouco, vereador Tiaquinho, em nome do conjunto dos vereadores desta casa. Nós recebemos aqui no plenarinho da casa, eu como líder do governo, o vereador Pedro Danelli, presidente dessa casa, o vereador Luiz Miguel, líder da oposição, também estava lá o vereador Patúcio, o vereador Colucci acompanhando, representando os demais vereadores. Nós assumimos o compromisso, recebemos um conjunto de demandas dos servidores, dos sindicatos, e assumimos o compromisso de ajudar, vereador Fernando, no diálogo entre as categorias que estão paralisadas, entre os sindicatos, as representações dos trabalhadores e o executivo municipal. Agora, também é necessário que nós possamos dizer, vereador Patúcio e vereador Ronaldinho, que nós vivemos um momento difícil nos municípios do Brasil. E eu já falei disso em outro momento aqui, onde nós vemos vários municípios atrasar salários, parcelar salários, o funcionalismo na grande maioria dos municípios que estão tendo reposição, esse percentual não ultrapassa os 2%. Ontem mesmo, na Assembleia Legislativa, foi votado o percentual de reposição, de atualização salarial do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, e girou em torno de 1,81%, foi esse o valor aprovado pela Assembleia Legislativa. Mas nós sabemos, e não desmerecemos, isso é verdade, o trabalho dos nossos servidores, professores e demais servidores da categoria dos municipais aqui de Passo Fundo. E vamos sim, vereador Pedro Danelli, eu já fiz a solicitação junto ao gabinete do prefeito para que nós possamos, num horário, sentar e conversarmos com o Executivo Municipal, vereador Patúcio. O presidente Danelli também já fez essa ligação, nós estamos aguardando a confirmação desse diálogo. Acredito que, infelizmente, no dia de hoje não será possível, mas estamos tentando para agendar para amanhã, para que esse diálogo possa acontecer, porque a nossa intenção, vereador Eloy, como Vossa Excelência disse, é fazer aquilo que é próprio do parlamento, vereador Luiz Miguel. Mediar os conflitos que existem. Agora, também é necessário que a gente diga, o Executivo Municipal não está oferecendo o percentual que está oferecendo, única e exclusivamente porque é isso que quer fazer, porque está se escondendo ou porque poderia fazer mais. É porque nós temos limitações que são do conhecimento da Câmara de Vereadores, que são do conhecimento dos servidores municipais, que não permite que nós possamos avançar mais no percentual. É por óbvio que nós vamos procurar aproximar esse diálogo, esse é o nosso compromisso, e o compromisso que nós assumimos junto aos servidores e às suas representações sindicais, nós vamos fazê-lo, vereador Valdo, vereador Meirelles, porque este é o papel do parlamento, este é o papel do vereador, este é o papel desta casa, e nós, quando assumimos o nosso mandato, assumimos esse compromisso. Então vamos procurar o diálogo, procurar construir uma solução para esse problema, para que nós possamos voltar todos a fazer aquilo que nós mais queremos, a comunidade ser atendida nos serviços públicos, os servidores voltarem aos seus locais de trabalho e todos nós podermos continuar avançando na cidade de Passo Fundo. Era essa a nossa comunicação, presidente Danelli, muito obrigado, era só pelo dia de hoje.
Próximo, vereador Valdecir. Valdo. Próximo, declina. Próximo, vereador Saúl Spinelli. Ausente. Próximo, vereador Rogimar dos Santos. Ausente. Próximo, vereador esquerdo, vereador Ronaldo Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, a gente volta aqui à tribuna. Quero cumprimentar alguns dos poucos servidores que ainda permanecem aqui no plenário e lamentar, vereador Pedro Danelli, que a sessão da Câmara hoje teve que ser suspensa, justamente porque aquelas pessoas que a gente espera que tenham entendimento, né, da legislação, que tenham entendimento especialmente da educação, né, chega a ser uma ironia. Compreendo que a Câmara de Vereadores tem um regimento interno e o funcionamento da casa se baseia no regimento interno, nesse regramento. Então, lamento que a grande maioria não entendeu isso, se retirou do plenário, não aceitou aí o esclarecimento por parte do presidente. E talvez, né, se explique grande parte de algumas situações que a gente vem tendo conhecimento que estão acontecendo nas escolas e que, quando acontece alguma coisa errada nas escolas, os professores não gostam, assim como ninguém gosta, os pais não gostam, a sociedade não gosta, mas os professores, sem dúvida nenhuma, são um exemplo da nossa sociedade. E hoje aqui deram um péssimo exemplo, não aceitando aí as colocações que foram feitas, justamente quando o líder da oposição iria se manifestar favorável a eles, fizeram tumulto aí e acabaram prejudicando a nossa sessão. Então, deixar aqui, para quem nos assiste, não sei se a TV Câmara mostrou o momento em que aconteceu isso, deixar isso aqui para os telespectadores, que hoje a sessão da Câmara ela teve que ser suspensa, porque os professores que aqui estavam presentes, não todos, ressaltar, né, que tem alguns presentes aqui, mas na sua grande maioria não entenderam que na Câmara de Vereadores tem um regimento interno e que a casa funciona baseada nesse regimento interno. Talvez os professores tenham que se informar melhor, talvez os professores também tenham que saber os seus deveres e não só pensar nos seus direitos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Próximo inscrito e último, vereador Roberto Gabriel Tozon. Encerrada a comunicação de vereadores, vamos entrar na pauta. Vereador, segundo secretário, lê você mesmo. Os projetos que estão na pauta. Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 128/2017. Autoria, gabinete do vereador Renato Orlando Checker. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Passo Fundo o rodeio do Clube do Laço Passo Fundo Jair de Ávila. Projeto de lei 025/2018. Autoria, gabinete do vereador Gleison Túlio Consalter, Palhaço Uhu. Altera a redação do caput artigo 5º da lei número 4.443 de 2012. Projeto de lei 026/2018. Autoria, gabinete do vereador Gleison Túlio Consalter, Palhaço Uhu. Altera a redação do caput artigo 6º da lei número 3.261 de 1997. Projeto de lei 027/2018. Autoria, Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano do Interior. Altera a redação da emenda à lei 4.652 de 5 de janeiro de 2010. Em segunda discussão prévia, projeto de lei 057/2017. Autoria, gabinete do vereador Aristeu Dalalana. Cria em Passo Fundo o selo da empresa Amiga do Aprendiz. Projeto de lei 024/2018. Autoria, gabinete do vereador Alex Necker. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Passo Fundo a Feira do Livro. Era isso que constava na pauta, senhor presidente. Está aberta a discussão para a pauta, colegas vereadores. Por acordo, não será discutida a pauta.
Comunicação urgente e importante de líder. Bancada do PSB, vereador Tchequinho. Meu presidente, na verdade, tinha prometido de não falar mais dessa grande manifestação que aconteceu, contrária do ex-presidente Lula em Passo Fundo. Mas o vereador Alex vem aqui e fala de intolerância, fala de agressões, fala de tudo da parte que não aceita a corrupção do Brasil. Fala de que essas pessoas são agressivas da parte, só da parte que não tolera mais corrupção, só da parte que não quer que em Passo Fundo venha o ex-presidente Lula e todos os corruptos, vereador Alex. Vereador Alex, será que é intolerância? Eu nem vou fazer outras comparações. Segunda-feira eu estava fazendo a fala aqui, e teve pessoas aqui que chamou o vereador Tchequinho de tudo quanto é coisa. De corrupto, de retardado, inventou calúnias aqui desse vereador. Será que isso é intolerância? Que inversão de valores esse pessoal que defende um condenado político por corrupção, e vem aqui atirar pedra nesse vereador, como os demais colegas vereadores aqui, que trabalham, se sacrificam. Eu digo que se sacrificam porque nós não paramos. Nós não podemos aqui se comparar em momento algum com aquela formação de quadrilha que existe lá em Brasília. Porque eu às vezes vou dormir às 2 da madrugada, levanto às vezes às 7 da manhã para resolver o problema da nossa população. Então assim, intolerância mesmo, intolerância está nesta outro lado, vereador Vespe. Aí quando acontece agressão com a nossa gente de bem, gente que não está tolerando essa verdadeira roubalheira no Brasil, aí não é tolerância. Daí não é intolerância. Daí eu acho que é tolerância, quando acontece alguma coisa de mal para políticos de bem. Pois não, vereador Vespe? Excelentíssimo vereador Renato, nós podemos pegar um exemplo atual. Atual, digo, desse momento que está ocorrendo agora. A Procuradoria-Geral da República reiterou a denúncia contra o senador Aécio Neves por corrupção, lavagem de dinheiro. Não estou vendo ninguém ir às ruas defender o senador Aécio Neves, não estou vendo ninguém ir às ruas manifestar que isso é um golpe, ou que isso, por exemplo, é um absurdo ou um atentado contra a democracia. Eu, inclusive, que faço parte do mesmo partido, sou a favor que as investigações prossigam e, se condenado, que seja preso, que não faça campanha antecipada, que não use recursos públicos ou instituições públicas para fazer campanha. Acho que talvez a diferença do candidato Aécio Neves para o ex-presidente Lula, duas pessoas que não vou equiparar em níveis de corrupção, mas que são igualmente corruptos, é que um tem vergonha na cara para não sair, vereador Eloy, fazendo campanha, porque sabe que isso é um fiasco, e o outro não tem, diríamos assim, semancol. O outro não tem semancol. Pega outro exemplo. O líder da CONTAG, no ano passado ou retrasado, informando que caso a presidente Dilma fosse impeachmentada, iriam invadir os gabinetes dos deputados, saquear os gabinetes dos deputados contrários. Pegarmos manifestações do Bulos, por exemplo, que é líder do movimento dos sem-teto, afirmando que vão partir para o conflito. O presidente Lula, essa semana, afirmando que pessoas que fossem contrárias a ele levariam porrada. Então, nós não podemos relativizar os valores. Talvez o que está acontecendo agora é que certos movimentos que nunca encontraram resistência, estão encontrando resistência e, com base nisso, têm ficado chocados pela manifestação do povo. Muito obrigado. Eu só vou questionar o vereador Alex, essa grande caravana do Lula. Depois. Eu quero saber o seguinte, de onde é que está saindo esses quase 50 milhões de reais se eu puder responder, nessa grande caravana do ex-presidente Lula? Desse pobrezinho. De onde é que está saindo 50 milhões de reais nessa grande caravana do ex-presidente Lula? Da onde? Esse cara é muito mais do que um ser humano, ele é um santo. Então, quase 50 milhões de reais para manter essa caravana pelo Brasil afora, alguma coisa está de errado. Quero aqui parabenizar o nosso grande investidor aqui da nossa cidade, aqui, isso sim, vale a pena reforçar,
o Tim, dono da empresa ali, da nossa loja de alimentação da Compre Bem, que ontem teve uma reinauguração lá, e essa reinauguração vai atender o dobro do povo em sua loja de alimentos, e ainda vai dobrar, aí sim que vale falar aqui, ó, dobrar os funcionários na sua loja, pessoas de bem, pessoas que batalham pela nossa cidade, pessoas que pagam o imposto. Então está de parabéns aqui o Tim, o Leandro, o seu filho, todos o que gerencia ali o supermercado. Comunicação urgente e importante de líder, bancada, o PDT, vereador Márcio Patucci. Pelo período de 5 minutos, vereador. Ele não vai falar. Deu fisgado agora. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, quero aqui rapidamente falar, pena que o vereador Paulo Neckel não está na sessão, mas eu queria compartilhar de uma preocupação que nós falamos na tarde da segunda-feira em relação ao aeroporto. A própria imprensa já repercutiu uma notícia do governo do estado de que o processo de licitação para o aeroporto vai demorar. Vai demorar, vereador Luiz Miguel. Processo de licitação para o aeroporto. É tanta notícia, tanta... Aliás, aqui eu quero concordar com uma fala do JG, que é um conhecido apresentador de um programa na Rádio Irapuru, onde disse que alguém do governo do estado está enrolando os vereadores da cidade, alguém do governo do estado está enrolando o prefeito da cidade, está enrolando os secretários municipais em relação à data do lançamento da licitação do aeroporto, vereador Ronaldo. E eu tenho que concordar com ele. Porque nós somos cobrados pelas redes sociais ou pelas amizades e parcerias que temos em relação a essa importante obra para a cidade que vai criar um marco em relação ao desenvolvimento de Passo Fundo, e o governo do estado, de forma reiterada, tem feito algumas notícias ou algumas ações, melhor dizendo, de forma atrapalhada a fazer com que essa obra ela não se realize no tempo em que Passo Fundo precisa. Nós temos aí algumas suspensões de alguns voos que já foram anunciados pela empresa Azul. Nós temos uma demanda regional altíssima por uma ligação de Passo Fundo com Porto Alegre, Passo Fundo com São Paulo capital, Passo Fundo com outras rotas. E essa demora ela tem causado um constrangimento, inclusive entre nós vereadores. Está aqui, chegou o vereador Paulo, que vai me socorrer aqui. E nós precisamos, vereador Paulo, uma resposta mais certeira por parte do governo do estado. Certeira. Né? Porque a data era 15, aliás, a data era fim do ano passado, a data passou para janeiro, a data passou para fevereiro, a data da licitação foi para 15 de março, e nós já estamos aí, finalzinho do mês de março, e não temos nenhuma notícia em relação a essa importante obra. Eu quero, com muita alegria, poder ouvir o vereador Paulo. Vereador Patucci, a garantia da obra aconteceu quando nós fomos a Porto Alegre, onde houve a assinatura daquele termo. A garantia da obra é o dinheiro que já está depositado no caixa do governo. A garantia da obra é a pressão que nós fizemos diariamente perante o governo do estado, que passou por vários setores, e hoje, a última informação que eu tive, que saiu da PGE e foi para o CAGE, que é o último departamento para ser examinada toda aquela documentação que Vossa Excelência, os colegas vereadores e a comunidade de Passo Fundo sabe que não são poucos. E que hoje, para qualquer servidor de carreira ou CC, botar a sua assinatura em qualquer documento, ele examina de cabo a rabo. Mas graças à nossa insistência política, pressão política, que Passo Fundo e região exerceu sobre o governo federal e agora está exercendo sobre o governo estadual, a coisa está andando 10 vezes mais rápido do que antigamente. Então, a garantia que a obra vai sair
nós, Câmara de Vereadores, podemos afirmar à comunidade, a obra vai sair. Obrigado, vereador. Obrigado, o nosso sempre presidente da Comissão do Aeroporto, vereador Paulo Neckel, que é uma pessoa que tem, inclusive, vinculação partidária com o governo do Estado e que tem feito essa ponte, né, muito mais próxima aí com as informações. Mas, vereador Paulo, eu quero aqui, utilizando o espaço do PDT, manifestar também essa preocupação que esse vereador tem com a demora, né? A gente sabe que daqui a pouquinho vem os meses de inverno, essa obra ela vai demorar mais do que o tempo necessário e nós não podemos mais esperar. Assim como o senhor acredita na obra, eu acredito na obra. Ela vai sair. A Passul não vai perder esse recurso, porque esse recurso já está depositado. Mas o tempo em relação a esse procedimento de licitação, que ele está meio que além daquilo que nós esperávamos. Então, a gente acredita que logo, logo, né, vamos aguardar, então, que a CAGE, que é a Controladoria do Estado do Rio Grande do Sul, possa, então, liberar essa licitação e que, tão logo, então, nós possamos conhecer o vencedor da licitação com a assinatura aqui em Passo Fundo. Agora me socorre que Valeu, vereador. Espaço de líder da oposição, vereador Luiz Miguel Chais. Pelo tempo de 5 minutos, nobre vereador. Senhor presidente, eu também vou seguir no mesmo discurso aqui do meu líder, vereador Patucci, e também do vereador Paulo Neckel. Nós que estivemos presentes em Porto Alegre. Mas o que eu quero dizer também é que tem muita gente torcendo que não dê certo. Como é que pode você ouvir das pessoas e, às vezes, de repente, deixando a Câmara de Vereadores numa situação, de repente, meio complicada, de repente, que nós estamos mentindo para a população, ou estão mentindo para nós? Estivemos em Porto Alegre, e eu vivo dizendo que não gosto de ser repetitivo, mas o assunto do aeroporto vai sair, sim, para aqueles que não querem, e para aqueles que querem, vai acontecer. Vereador Paulo, que teve um trabalho magnífico, e teremos ainda, em prol do nosso aeroporto, que não é uma solicitação desta casa, mas, em sim, da comunidade em Passul, das entidades vivas do município, a CISA, CDL, Sincomércio, Sinduscom, OPF, a Ampla, dos prefeitos, a Associação dos Vereadores da Região da Produção, do qual eu tenho o imenso prazer de presidir. Mas nós queremos dizer para todos aqueles que estão torcendo que não vai acontecer, que vai acontecer. Está demorando, os trâmites são normais da demora. A única situação de que não compactuei, daquela reunião que saímos da de Porto Alegre, vereador Paulo Neckel, e que nós recebemos por parte do secretário de Transportes, a vontade do secretário era de que até 15 de março estaríamos assinando o contrato aqui em Passo Fundo para o início das obras. Era a vontade dele, como secretário de Transportes, e diga-se de passagem, não é do meu partido, mas uma grande pessoa que nos ajudou, que é o Pedro Westphalen. Mas o que a gente vê, vereador Alex, é muitas pessoas achando que não vai sair, e muitos torcendo que não saia, e tu não entende qual é o motivo. Quem é que vai perder, quem é que vai ganhar? Esta ação da vinda do aeroporto não é nossa, da Câmara de Vereadores, é da população, é da região. Nós temos um aeroporto incapaz, mas que já é regional. Agora nós queremos nos igualar a Chapecó. Nós temos o contato direto com a capital paulista, com Campinas. Eu recordo, vereador Alex, não sei se Vossa Excelência quer a parte. Rapidamente, vereador Luiz Miguel. Primeiro, lhe parabenizar pelo tema, eu acho que é isso. Infelizmente, parece que nós estamos chegando, quando nós
estamos chegando ao final, a conquista efetivamente, ainda existe ao redor disso muito desconfiança. Mas como Vossa Excelência disse, o vereador Paulo, o vereador Patucci, nós temos trabalhado muito para que isso se concretize e eu tenho fé que logo mais à frente nós vamos ver isso concretizado, a obra licitada e a empresa responsável fazendo aquilo que todos nós almejamos. Nós poderíamos, como oposição, estarmos aqui hoje dizendo também que a obra não vai sair, dizendo que o governo não teve boa vontade, mas nós estávamos lá, nós participamos desse grupo de trabalho, tanto em Brasília como em Porto Alegre. Então a gente sabe a forma com que está sendo tratado, a lisura, a tranquilidade e a transparência deste processo licitatório que logo ali vai ser feito. São quantas páginas, vereador Paulo? Lhe concedo a parte rapidamente. São mais de 1000 páginas, vereador. Mais de 1000 páginas para ser analisado. Existe uma Procuradoria-Geral do Estado que está analisando, né? Eu acho que tem que ser assim ser feito. Agora, achei precipitado, mas era a vontade do secretário na época que ia sair de secretário e queria deixar assinado. Não deu, vamos aguardar. Agora, senhoras e senhores, população de Passo Fundo e da nossa região, tenho a certeza absoluta que esta casa, ela lida com transparência, ela lida com lisura, com honestidade e, acima de tudo, queremos dizer àqueles que estão torcendo para o nosso aeroporto ser uma realidade, que fiquem torcendo, que o aeroporto vai acontecer, que nós teremos em Passo Fundo aqui um aeroporto moderno, um aeroporto com grande fluxo que já existe de passageiros, né? Obrigado, vereador. A parte. Pois não, vereador Só Paulo. queria dar uns parabéns para o vereador Luiz Miguel. E, mais uma vez, nós estamos clareando, trabalhando com transparência, informando a comunidade a realidade desse processo do aeroporto de Passo Fundo. Obrigado, Luiz Miguel. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 2 de abril do corrente mês às 15 horas.